Bom dia, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos para uma transmissão de oração da madrugada. Hoje é terça-feira, estamos com grandes expectativas porque Deus está fazendo grandes coisas em nossa vida. Portanto, quero dar o meu bom dia para cada um e desejar que a graça e a paz do Senhor estejam nos acompanhando nesta manhã, nesta incursão deste tempo de oração da madrugada. Cumprimento cada um dos meus irmãos que estão entrando aí. Temos uma palavra tremenda hoje sobre a expectativa de Deus em relação à nossa resposta da nossa fé para com Deus. Eu quero ler para vocês o Salmo 105, que diz assim, iniciando o nosso tempo de oração, diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Só um pouquinho aqui, deu um probleminha aqui. Ok. Salmo 105 diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos às nações, cantem para ele, cantem e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se do seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Da aliança que fez com Abraão, de juramento que fez a Isaque, ele o confirmou com o decreto de Jacó a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-se o mais poderoso do que seus adversários e mudou o coração deles para que o odiassem.
o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes, e a terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou que os enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, pois estavam como verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele lhes enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. E presta atenção, amados, nesse versículo agora, porque esse versículo é o versículo que nós estamos vivendo agora. Presta atenção, por gentileza. Diz assim: deu-lhes as terras das nações. Em outra versão diz: Deus lhes entregou a terra dos pagãos, e eles tomaram posse. Eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Eu entendo que Deus preparou este tempo para nos dar a terra dos pagãos e para nos dar a posse do fruto do trabalho. Eu entendo que nesse tempo Deus não quer apenas nos dar o terreno. Presta atenção. Deus não quer apenas dar o terreno para a nossa igreja. Ele quer dar já um prédio pronto. É isso que está dizendo esse texto bíblico aqui. Deu-lhes a terra dos povos pagãos e deu-lhes autoridade para tomar posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Quantos podem me dizer amém nesta manhã? Aleluia. Que texto tremendo esse Salmo 105, onde Deus está falando conosco de uma forma especial, está nos fazendo lembrar da grandeza de Deus, do seu poder manifesto, da sua graça, como tem sido com o seu povo Israel naqueles tempos, desde a promessa de Abraão até o início da conquista da terra da promessa. Quantas proezas Deus fez nesse tempo, quantas coisas Deus mostrou para seu povo, seu braço forte, os milagres, impressionante. O tempo de José, foi levado para o Egito como escravo e depois ele tornou-se o grande administrador de todo o povo do exército de Faraó.
Que coisa tremenda, amados. E Deus está novamente cantando e contando a sua história e nos trazendo até os dias de hoje, para que a igreja de Cristo hoje comece a reinar assim como José começou a reinar nos dias dele. José é um paralelo da igreja de Cristo, onde os reis virão e buscarão palavras de sabedoria, interpretação de sonhos, direcionamentos. É tempo de os grandes, os poderosos virem na igreja procurar administradores. Por isso, uma das coisas que nós orientamos aos nossos jovens: estudem, preparem-se para que vocês possam ocupar lugares de autoridade nos governos desta terra. Assim como foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros que trabalharam no palácio para poder trazer a sabedoria de Deus, para trazer a sabedoria do alto e fazer administrações poderosas para abençoar toda a terra, para abençoar todos os povos. Diz como são felizes os que perseveram na retidão. Nesse domingo nós falamos sobre isso. E nesta manhã nós queremos perseverar nesta retidão. Queremos praticar a sua justiça em oração. E queremos colocar diante do Senhor seus grandes feitos e aquilo que Ele começará a fazer a partir de agora. Lembre-se, Deus não tem somente um terreno para nos dar. Deus tem um prédio pronto para nos dar. Por isso, amados, nós vamos orar nesta manhã e vamos clamar ao Senhor, juntos, em fé, para que a graça do Senhor nos envolva de tal maneira nesta manhã que nós possamos despertar com esse espírito de guerreiro e de vencedor. Amém, amados? Vamos fazer isso então, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã extraordinária, levantamos o nosso clamor diante de Ti. Senhor, Te buscamos nestas primeiras horas deste dia. Buscamos o Teu rosto, buscamos a Tua direção, buscamos, Senhor, a Tua palavra, buscamos a direção, Senhor Deus, para as nossas vidas nesta manhã. Senhor, vem, Senhor, ao nosso encontro nesta manhã. Pai, nós cantamos aleluia a Ti, damos graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o seu amor e a sua bondade nos alcança. Como diz o salmista, quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Ah, Senhor, nós realmente somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos um Deus verdadeiro, único, santo, a quem nós recorremos, que é socorro bem presente no dia da angústia, que é aquele que nos acode, que é aquele que nos preserva de todo mal, que é aquele que nos guarda, assim como no Egito, Senhor, enquanto a maldição visitava as terras, os territórios dos egípcios, o povo de Deus se mantinha somente na expectativa, porque na terra dos hebreus, naqueles dias, nada acontecia, porque o Senhor guardava, o Senhor preservava, o Senhor os defendia. E da mesma maneira, Senhor, diante das adversidades do mundo, diante da violência, diante, Senhor, de tanta ameaça, diante, Senhor Deus, de tanta ofensa que nos causam, porque servimos ao Senhor, Pai, nós estamos aqui também na expectativa de grandes milagres que o Senhor estará fazendo em nosso meio, já fez e continuará fazendo em nosso meio. Senhor, nesta manhã gloriosa, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, para Te adorar, para dizer, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te, Senhor, quando tratares com bondade o Teu povo e venha em nosso auxílio, Senhor, para nos salvar, para que possamos testemunhar o bem-estar dos Teus escolhidos, para nos alegrarmos com a alegria que só o Senhor pode nos dar, Senhor.
para louvar-te junto com a tua herança, Senhor. Oh Deus, sabemos que assim como nossos antepassados, também pecamos, também fizemos o mal e fomos rebeldes, fizemos o mal que era perante o Senhor e fomos rebeldes. Ah, Deus, no mundo, Senhor, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e se rebelaram junto a ti, Senhor. Ah, Deus, nós oramos, Senhor, para que, através do arrependimento, o Senhor perdoe todas as nossas rebeliões. O Senhor nos perdoe de todos os nossos fracassos, de tudo aquilo que nós temos buscado em Ti, Senhor, e não temos encontrado por causa do nosso coração estar distanciado da Tua presença. Mas nesta manhã, Senhor, nós, através do arrependimento, buscamos a Tua face. As primeiras horas desta manhã, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, repreendemos todo o mal, repreendemos, Senhor Deus, todo espírito que vem contra nós, Pai. Salva-nos das mãos daqueles que nos odeiam, das mãos dos inimigos. Resgata-nos agora, Senhor. Resgata-nos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, não queremos ser como teu povo naqueles dias, depois de verem grandes promessas se cumprindo, depois de verem grandes feitos do Senhor no meio do deserto, depois de ver quantas coisas o Senhor fez no Egito para livrar o seu povo, para trazer o seu povo até a terra da promessa. A tua palavra diz: mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Cada um começou a tomar rumo na sua vida, a decidir o que bem pensasse. Esqueceram-se das leis do Senhor. Pai, por isso foram dominados pela gula no deserto. Puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus lhe deu o que pedirem. Oh Deus, não queremos esperar como naqueles dias, quando diz que o Senhor enviou doenças no meio do povo por causa das suas rebeliões. Pai, por isso, Senhor, nós oramos para que nunca no meio do teu povo, Deus Ana, se encontrem pessoas rebeldes. Oh Deus, para que não sofram enfermidades, doenças, mas que sempre sejam alvos do teu amor, alvos da tua compaixão, alvos da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Ah, Deus, nós oramos, Senhor Deus, e clamamos, oh Deus, naquele tempo, quando no acampamento, diz a Escritura, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor, a terra abriu, os engoliu e os sepultou. A Datã, a Abirão, seus irmãos, todos aqueles que se levantaram contra o teu servo foram engolidos pela terra, Senhor. E a tua palavra diz que o fogo surgiu entre os seus seguidores e as chamas consumiram os ímpios. Quando fizeram um bezerro de ouro e o adoraram, Senhor Deus, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim, diz a tua Escritura. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram todas as coisas no Egito, que fez maravilhas na terra de Cã, ou feitos terríveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus os ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que sua ira os destruísse. Deus, por isso nós intercedemos nesta manhã, pela vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Senhor, oramos pela tua misericórdia, para que tenhamos a revelação de ser filhos, tenhamos a revelação de ser família de Deus, de que nós fazemos parte de uma grande família, Senhor, e que todos nós possamos assistir, Senhor Deus, a presença do Senhor através
dos nossos cultos de adoração, dos nossos cultos de louvor, dos nossos cultos de celebração, que possamos, Senhor Deus, ir para levar a nossa oferta, para levar, Senhor Deus, o nosso sacrifício no altar do Senhor e colocar diante de Deus nossas petições, nossa ansiedade, nossos pedidos, Senhor. E possamos ter a revelação da resposta do Senhor às nossas vidas. Ah, Deus, oh Deus, não queremos provocar a Tua ira com os nossos maus hábitos, com os nossos pecados, para não, Senhor Deus, trazer pragas no meio da nossa família, mas nós queremos, Senhor Deus, exaltar o Senhor, render ao Senhor graças, trazer nossos sacrifícios, abrir o nosso coração, Senhor, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos dê a vida, nos dê ela de uma forma abundante, que possamos encontrar no Senhor um verdadeiro pastor, aquele que nos guia para águas tranquilas, aquele que nos guia para pastos verdejantes, aquele que livra a nossa vida da morte. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos nenhum mal, porque sabemos que o Senhor estará conosco. Dá-nos esta confiança plena neste dia, Senhor. Dá-nos confiança de que daqui a pouco sairemos para trabalhar e teremos a recompensa do fruto da obra das nossas mãos, sabendo que Deus tem bens e riquezas de outros povos para transferir ao nosso favor. Oh Deus, oh Deus. Nesta manhã nos clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Ah, Deus, não nos visite com destruição, mas visite-nos com misericórdia, Senhor. Ah, Deus, oh Deus, Te bendizemos, Senhor Deus. Não queremos nos tornar impuros por causa dos nossos maus hábitos. Não queremos nos prostituir, Senhor Deus, com as nossas ações. Por isso, Senhor Deus, o Teu povo recebeu a ira do Senhor naqueles dias, porque sentiram aversão à herança do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram por anos sobre a vida deles, até que chega um povo que se arrepende diante do Senhor. Então o povo começa a ser liberto das mãos, das garras desses inimigos. Tua palavra diz que o Senhor os libertou muitas vezes, embora persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou pelo sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. E o Senhor ouve o nosso clamor nesta manhã. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pela vida dos nossos irmãos que se encontram em pecado, que estão em rebelião, que estão, Senhor, enfermos, que estão com problemas financeiros, que estão, Senhor Deus, preocupados. Hoje já estão preocupados com o dia, Senhor, como será o dia? Quanto será que vamos ganhar hoje? Que tipo de negócios fecharemos? Estão em desespero quando abrem seus negócios e vê que não vem ninguém, enquanto estiverem orando, clamando ao Senhor, estão murmurando, estão reclamando das circunstâncias. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis em nossas declarações, ajuda-nos a ser fiéis em nossas palavras, ajuda-nos a ser fiéis em nossas orações. Esse seria o tempo de estar orando, clamando, profetizando sobre o seu negócio, profetizando sobre a sua empresa, profetizando sobre os seus ganhos, para que sejam multiplicados segundo o multiforme da Tua graça sobre cada um de nós. Pai Celestial, nesta manhã nós acordamos diante de Ti para clamar ao Senhor, para colocar nossas petições e nossa confiança em Ti, Senhor. Pai, confiamos nossos filhos para Ti, Senhor. Confiamos, Senhor, nossos bens, confiamos na empresa, confiamos no nosso ministério, Senhor. Confiamos as pessoas que estamos orando para ganhá-los para Cristo, Senhor. Oh Deus, confiamos em Ti plenamente, Senhor, sabendo que o Senhor é bom e que o Senhor deseja o melhor para cada um dos seus filhos. Por isso lemos estes salmos hoje, declarando que o Senhor nos dará a terra
dos ímpios, a terra dos injustos, o Senhor tirará de suas mãos e nos dará por herança, porque nós estamos sendo e fomos treinados pelo Senhor para saber como administrar os bens e as riquezas que o Senhor deseja colocar em nossas mãos. Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã em humildade, Senhor, buscando o Teu rosto, buscando a Tua presença, e pedimos nesta hora, Senhor, sonda os nossos corações e cria em nós uma expectativa sobrenatural, uma expectativa de grandes realizações, uma expectativa de grandes coisas, uma expectativa de conquistas estonteantes. Pai, oramos pelos poderosos, inclina o coração deles a nosso favor. Inclina, Senhor Deus, para nos favorecer, para que possamos receber a colheita de que nós semeamos. E, Senhor Deus, o fruto desta terra, Senhor Deus, onde nós não trabalhamos, é o que a Tua palavra diz, que receberemos heranças sobrenaturais, heranças que nem nós conhecíamos. Por isso, gera em nós a expectativa, Senhor. Gera em nós esta expectativa espiritual, esta expectativa profética, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti e declaramos que assim é e assim será, porque o Senhor está conosco. Por isso, nesta manhã, nós declaramos: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que possamos dar graças ao Teu santo nome e possamos fazer do Teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor Deus de Israel por toda a eternidade, e que todo o povo diga amém, Senhor, e amém. Aleluia, aleluia. Amados, nós, na última ministração, apenas vou fazer uma breve retrospectiva para nós depois orarmos novamente. A expectativa da nossa redenção. Falamos de expectativa. Lemos o texto de Romanos 8, versículo 19, quando diz: a natureza criada, você e eu, e as coisas aguardam com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Amados, há uma grande expectativa no mundo, há uma grande expectativa. Diante desta pandemia, amados, escute, diante desta pandemia, muitos ficaram e estão na expectativa do que vai acontecer a partir de agora. Como está a sua expectativa do que vai acontecer a partir de agora? Muitas pessoas estão dizendo: vamos voltar ao que era antes e tudo voltará ao normal. Não, queridos, não vai voltar ao normal. Grandes e estonteantes mudanças já aconteceram. Já não tem mais como voltar a fazer o que nós fazíamos antes. Amados, nós estamos chegando em dias onde precisamos ter uma expectativa de coisas grandes que Deus está fazendo. Deus está mudando a história. Deus está reescrevendo a história da humanidade. Depois desse sacudimento que houve em todo o globo terráqueo, amados, nós temos que entender os sinais que Deus está nos dando. Nessa expectativa de coisas que Deus vai estar fazendo, precisamos ter esta consciência, precisamos ter esta expectativa de uma redenção. Redenção é remir de algo, de uma culpa, tirar a culpa e liberar para viver uma nova vida, um novo momento. Amados, há uma grande expectativa da redenção pós-pandemia. Precisamos ter esta revelação. Deus quer redimir o seu casamento. Deus quer redimir a vida dos seus filhos, a sua vida financeira, a sua empresa, seu ministério, seus sonhos. Deus quer remir. Deus quer nos dar novas oportunidades. Amados, os céus estão se abrindo para todos aqueles que têm esta revelação. Portanto, nesta manhã, amados, desperte da sonolência do espírito de Dalila que rouba a tua unção, que rouba o teu chamado, que rouba o teu desígnio em Deus. Queridos, é tempo de nos levantarmos e criar esta expectativa, porque Deus está fazendo grandes coisas.
Por isso eu li esse texto para relembrar a você da promessa dada a Abraão, da promessa dada a Isaac, da promessa dada a Jacó, e através de Jacó se estabelece as 12 tribos, e a partir dali começa a se multiplicar quando José é enviado ao Egito, e o povo se multiplica de tal maneira que começa a confrontar os exércitos de Faraó, e aí Faraó começa a oprimir o povo de Deus por 430 anos. Impressionante, amados, é impressionante, porque nesses dias de anos de tanta escravidão, se levanta Moisés. Amados, neste tempo, Deus está levantando Moisés através da fé, através da confiança em Deus, um espírito aguerrido, um espírito para trazer libertação de toda opressão, amados, para manifestar um poder sobrenatural de Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias onde Deus está dizendo: é tempo da igreja sair da escravidão, é tempo da igreja sair como o mundo pensa. Amados, durante 430 anos, o povo se acostumou a viver com uma mentalidade escrava, o povo se acostumou a ser servidão. Escute isso, amados. Muitos que estão nas igrejas nesse tempo, nessa época, ainda estão com aquele pensamento do povo hebreu quando esteve por 430 anos escravo de Faraó. Ainda continuam escravos mentalmente, ainda continuam escravos espiritualmente, não conseguem se desvencilhar de pecados, de vícios, de situações, sempre estão em situações de conflito. Amados, é impressionante. Por isso Deus está trazendo uma libertação sobrenatural sobre o seu povo nesses dias. Portanto, tenha a expectativa do que Deus estará fazendo na sua vida familiar. Deus está querendo trazer um resgate, Deus que está trazendo auxílio, Deus está querendo que recuperemos aquilo que o diabo roubou de nós, Deus está querendo reparar, Deus está querendo reabilitar, Deus está querendo produzir salvação, Deus está querendo reproduzir restituição, amados. Por isso, Salmo 105, versículo 44, se não me equivoco, diz que Deus está nos dando a terra do ímpio, inclusive aquilo que ele conquistou naquela terra, ele está dando para seu povo, não somente a terra, mas tudo que nele está construído, tudo naquele que nele está semeado. Tome-o para a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus está te dando terrenos, Deus com casa, Deus está te dando terrenos com prédios e dará para a igreja também. Eu profetizo que a igreja vai adquirir prédio com terreno pronto, tudo pronto, onde nós apenas seguiremos cultuando ao nosso Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, meu querido. Redenção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenha grandes expectativas, porque nosso Deus está para fazer grandes coisas nesses dias. Quando o povo saiu do Egito, amados, eles não tinham a dimensão do que seria no deserto. Muitos não conheciam o deserto, não conheciam o caminho, não conheciam o mar, não conheciam outras terras, nunca saíram do Egito, sempre estiveram escravizados por Faraó. Mas chega o tempo, amados, em que a igreja vai começar a caminhar, e a igreja já está caminhando no poder do Espírito Santo, está conquistando, está passando por terra áridas, secas, está passando por lugares onde há crises, porém, aqueles que esperam no Senhor serão saciados, aquele que espera no Senhor fluirá água da rocha, aquele que espera no Senhor serão acompanhados pela nuvem Shekinah da presença e da glória do Senhor. Não estaremos sozinhos, não estamos sozinhos. A igreja, amados, nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve ao seu lado para abençoar, para nutrir, para fortalecer, para alimentar o seu povo com a presença do Espírito Santo, com pão sagrado, com pérolas tremendas, com revelações, com ânimo, com gozo, com alegria.
para que possamos trilhar esta vida que tanto nos oprime, que tanto quer nos escravizar, que tanto quer impetrar em nossa mente uma mentalidade escrava. Mas para isso vem a palavra do Senhor, para resgatar nossa dignidade, para resgatar nossa valentia, para nos auxiliar, para nos recuperar, para nos reparar, para nos restituir todo aquilo que as pragas devoraram nas nossas vidas. Esse é o tempo da nossa restituição. Recebe, igreja, esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Prepare-se para a melhor década de suas vidas. Prepare-se. Porque Deus está falando não somente para mais um ano, não, Ele está falando para mais 10 anos. Portanto, prepare o seu coração. Qual é a diferença entre otimismo e expectativa? Há uma diferença em ser otimista ou em ter uma expectativa. O otimismo é natural e está fundamentado nos desejos de uma pessoa, nos desejos naturais de uma pessoa. Isso é otimismo. Desejo de ter alguma coisa, comprar alguma casa, comprar algum carro. Desejo de ter coisas. Isso é otimismo. Porém, Deus não trabalha com otimismo, queridos. Ele produz em nosso espírito a expectativa. Ele produz em nosso espírito a expectativa. Porque a expectativa, escute, aqui tem uma revelação. A expectativa que é gerada por Deus em nosso coração está conectada com a esperança de uma promessa divina. Por isso disse, tenha expectativa nas promessas do Senhor. Otimismo é natural, mas a expectativa é sobrenatural, é espiritual. A fé, amado, só funciona através da lei da expectativa divina. Portanto, onde não há expectativa divina, a sua fé é morta. A sua fé não produz obras. A fé sem obras é morta. E a fé, quando produz obras, é porque está com expectativas. Ambos estão conectados, estão atrelados para o bom funcionamento. A expectativa divina, queridos, aciona a nossa fé, porque essa expectativa provoca iluminação de uma promessa em nosso espírito, em nossa mente. Produz uma iluminação, produz uma revelação, produz um despertar. De repente nós acordamos para a promessa e começamos a trabalhar por essa promessa até que o Senhor cumpra conosco. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. Uau! A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a expectativa da promessa iluminada. E depois diz, e a prova das coisas que não vemos, ou seja, que não vemos ainda com os nossos olhos naturais, mas nós estamos vendo com nossos olhos espirituais. Você percebe, amados? Por isso Paulo diz lá em em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, oro também para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Isso é uma promessa somente para aqueles que creem. Paulo diz, oro também para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. É a mesma oração que nós como pastores temos feito pela igreja.
Nós constantemente estamos orando para que os olhos do entendimento espiritual dos nossos líderes, dos coordenadores, de todos aqueles que exercem um ministério e um serviço dentro da casa, sejam iluminados com esta expectativa, que esta expectativa ilumine a sua mente, para que tenham o entendimento e o conhecimento da herança dos santos. Esse é o tempo de receber a herança dos santos. Queridos, é tempo de receber a herança que os ímpios construíram na terra que nos pertence. É tempo de tomá-lo para nós novamente. Queridos, esta palavra é muito poderosa. Se você tiver este entendimento, queridos, se você tiver esta revelação, esta iluminação, queridos, não tem que te segure, porque Deus vai fazer com que você cresça. E tão interessante que uma das promessas, das palavras proféticas que Jacó libera para José, diz que as suas ramas, mesmo que tenham muros, vai crescer sobre o muro e vai passar por cima do muro. É isso que Deus tem para você. Mesmo que aprisionem você, você vai crescer tanto, que vai crescer inclusive sobre a parede, sobre os limites que colocaram na tua vida, sobre as circunstâncias, sobre os complexos, sobre a baixa autoestima. Você vai construir sobre ele, você vai crescer sobre eles, você não terá conhecimento deles, você vai passar por cima deles. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Amados, significa que se você não aprender a viver pela fé, não terá expectativa de futuro. Você precisa aprender a viver pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. Significa viver na expectativa da esperança da promessa de Deus. Amados, nós vivemos debaixo de promessas. Não vivemos debaixo da promessa humana, não vivemos debaixo da promessa de um político. Não, queridos, muitos se afastam de Deus, sujando suas vestes, metendo-se com políticos iníquos, com políticos que roubam, com políticos que não têm idoneidade moral. E existem filhos de Deus que se ajuntam com essas pessoas que Deus condena suas atitudes, que já roubaram, que já estafaram, que já foram condenados pela justiça humana. Juntos, por quê? Porque há um atrativo, os espíritos se atraem. Os espíritos se atraem. Por isso, uma pessoa com essas qualidades negativas atrai um filho de Deus, porque o coração desse filho de Deus há muito tempo já está desviado dos caminhos do Senhor. Ou talvez, sabe o quê? Nunca conheceu Deus, nunca esteve convertido. Se enganou estando no meio do povo de Deus, mas ele não era povo. Não era povo. Muitos estão no meio do povo de Deus, dos que adoram, dos que servem, dos que dão sacrifícios, dos que oram, dos que jejuam, dos que ofertam, dos que trazem seus dízimos, dos que verdadeiramente têm a revelação. Muitos estão no meio, mas não são povo de Deus. Por isso, nessas horas que começa a política, ou que começa outros tipos de situações, as pessoas se identificam. E as pessoas começam a deflagrar o seu caráter. Isso mostra aqueles que servem a Deus verdadeiramente e aqueles que nunca serviram a Deus verdadeiramente. E este é o tempo, amados, que Deus está proporcionando através de sacudimento global em todos os lugares. Deus está trazendo esta revelação, está mostrando, está desnudando as pessoas cujo coração não lhe pertence. E pasme, você vai ver muitas pessoas que você achava que eram tal, não serão mais.
Por quê? Porque serão envergonhados. A sua nudez será exposta, porque Deus não estará com ele. Amados, por exemplo, qual é a origem da depressão? A depressão tem a sua origem quando uma pessoa perde totalmente a sua expectativa de vida. A pessoa fica triste, fica deprimida porque não tem expectativa de futuro. Uma pessoa deprimida perde toda a esperança de que algo bom possa acontecer na sua vida. Não é o caso aqui nesta manhã. Eu sei que eu tenho pessoas, eu tenho filhos, eu tenho discípulos que têm expectativa na esperança da glória de que Deus sim está trabalhando e está movendo os céus para nos favorecer na mão de reis, na mão de empresários, na mão de pessoas ricas que vão trazer os seus tesouros até a casa espiritual, para que a casa espiritual tenha abastança para adquirir a terra do ímpio, que será transferida para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém, amados? Portanto, uma pessoa deprimida, triste, ela perde a esperança de que algo bom possa acontecer na sua vida. Nós não perdemos a nossa esperança, por isso longe de nós a depressão, mas está a expectativa que vai gerando esse sentido de cumprimento da promessa de Deus. Quando a expectativa divina não alimenta a nossa fé, queridos, a vida passa a não ter mais sentido para nós, mesmo sendo filhos de Deus. Escute. Quando a expectativa divina não nos alimenta, não alimenta mais a nossa fé, a vida passa a não ter mais sentido para nós, mesmo sendo filhos de Deus. Por isso temos muitas pessoas que estão deprimidas no meio do povo de Deus. Então, amados, o que é ter expectativa da nossa fé em Deus? Escute a revelação. É a convicção que o bom da parte de Deus está vindo sobre a nossa vida. Por isso nós temos profetizado. Mês de setembro, mês de outubro, vem coisa grande da parte de Deus sobre a sua vida. Vem coisas tremendas da parte de Deus sobre a sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, ou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? E de graça todas essas coisas? Nós estamos orando, estamos jejuando, estamos dando nossos sacrifícios, nossos celos no altar do Senhor, por uma transferência para a vida da igreja, para o nosso novo local, amados. Nós estamos orando e espero que você esteja nos ajudando em oração, em intercessão, dizendo: Deus, seja este o tempo do cumprimento da nossa herança. Senhor, queremos tomar a nossa herança. Queridos, é tempo de estabelecer uma pedra fundamental como um memorial para deixar para a nossa posteridade, deixar para a nossa descendência, deixar uma construção, um templo próprio para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para toda a nossa posteridade até a vinda do Senhor Jesus. É tempo, amados, começa a orar por isto. A nossa expectativa, queridos, não é uma expectativa mental, não é racional, mas é uma convicção em nosso espírito pela fé de que algo bom da parte de Deus vem sobre a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Você não está aqui na oração da madrugada perdendo seu tempo, queridos, mas você está aqui porque tem uma expectativa divina de que algo bom vem de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu território, sobre sua empresa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a saúde da sua família. Vem algo bom, grandioso, vem rompimento celestial sobre a sua casa.
E quero concluir para termos um tempo de oração sobre isso. Que nessa nova temporada, que é o calendário judaico, 18 de setembro até 20 de outubro, Deus está despertando o seu povo para uma expectativa divina. Tem expectativas, queridos. Quando nos despertamos nessa expectativa pela revelação divina, nossa fé terá incremento, ou seja, terá acréscimo de iluminação espiritual. Iluminação espiritual, para ver a promessa através da esperança que já se cumpriu na nossa vida. Queridos, tudo que Deus nos prometeu para o mundo natural, no mundo espiritual, já está cumprida. Escute o que eu estou falando. Todas as promessas e todas as palavras proféticas que nós temos liberado sobre a sua vida para este tempo, no mundo espiritual, já está cumprida. Basta que pela fé você traga a existência do mundo espiritual. É só isso. Deus já liberou. Por isso, precisamos ter esta revelação, precisamos nos despertar nesta expectativa pela revelação divina, para que a nossa fé tenha o incremento, o acréscimo da iluminação espiritual. E assim viveremos no cumprimento de todas as promessas do Senhor para a nossa vida. Por isso Jesus disse, Mateus 6,33, o texto muito conhecido. Nós temos usado muito isto, que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, amados, coloque sua expectativa, dando a primazia a Deus. Dê primazia à sua fé, para que ela vai crescendo, ficando em aumento cada dia. Então você terá os olhos do entendimento espiritual abertos para ver o cumprimento de todas as promessas divinas que Deus tem nos dado pela sua palavra. Amém, queridos? Você recebe esta palavra nesta manhã? Agasalhe no seu coração e veja o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra encontre guarida no coração de cada um dos meus irmãos. Que possam, Senhor, ter a revelação dessa expectativa. A revelação, Senhor Deus, de que não existem apenas terrenos, mas de que existem prédios ou casas para serem adquiridas. Porque assim como quando o povo saiu do Egito, o povo daquele país começou a trazer as suas riquezas e a colocar na mão dos hebreus. Assim também o Senhor estará fazendo conosco. O ímpio trará sua riqueza e colocará em nossas mãos, para que governemos e para que nos estabeleçamos como igreja, fazendo como um ato profético de uma pedra, para lançar, Senhor Deus, o fundamento da nossa fé e levantar, Senhor Deus, um altar de adoração próprio que ficará conhecido ainda do Senhor Jesus. Deus, tem misericórdia de nós nesta manhã e nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Lembrem-se, amanhã nós temos Casas de Paz, às 20 horas. Convidem as pessoas, queridos, e peçam para as pessoas entrarem na Casa de Paz Comunidade Cristã Osana e ali peçam o convite para poder entrar no grupo. Amados, é tempo de evangelizar, é tempo de produzir frutos de justiça para a glória do Senhor. Amém, queridos? Tenham um excelente dia na presença do Senhor. Um bom dia a todos. Até lá.